Olá, estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha já sabe que esse programa é uma realização feita em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral, que é um portal voltado para o direito eleitoral e direito partidário. Se você ainda não conhece, acesse as redes sociais do Novo Eleitoral e saiba mais, fique bem informado sobre tudo o que acontece no direito e na política brasileira. Tem o canal do YouTube e tem também o Instagram, @NovoEleitoral, tudo junto. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre as eleições gerais, eleições 2022 e os atos de campanha, o que pode e o que não pode ser realizado, tanto pelos candidatos como também pelos eleitores. Então fique atento para saber o que você, como cidadão, eleitor, pode ou não realizar durante esse período eleitoral e também no dia da votação. Esse ano nós teremos as eleições em primeiro turno, dia 2 de outubro, e também, caso seja necessário, teremos um segundo turno no último domingo de outubro. Então, vamos conversar hoje sobre esses atos de campanha com o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Mossoró, Dr. Carlyle Negreiros, que vai vir aqui nos nossos estúdios tirar nossas dúvidas sobre esse tema. E se você tem alguma pergunta que queira fazer ao Dr. Carlyle, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, @Programa Cidadania, vai aparecer aqui na sua tela, e também temos o número do nosso WhatsApp. Bom, eu já falei que nós vamos aqui trazer o nosso convidado para conversar sobre esse tema, mas digo a você, relembro sempre que nós estamos aqui para escutarmos você e construirmos juntos esse canal que é de cidadania. Então, entre em contato conosco para dizer qual tema você gostaria de ver sendo discutido aqui no nosso programa. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado, já aqui nos nossos estúdios. Não sai daí, que rapidinho a gente volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitida aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Estamos de volta com o Cidadania, já aqui nos nossos estúdios com o nosso convidado para falar sobre as eleições 2022, eleições gerais, para a gente discutir os atos de campanha, o que pode e o que não pode ser feito pelos candidatos e também pelos eleitores. Então você que vai às urnas, muito provavelmente, né, eleger ou reeleger representantes, fique atento ao que o seu candidato e ao que você, como eleitor, pode realizar durante esse período de campanha e também até a véspera das eleições. Estamos aqui
como convidado para discutir esse tema o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Mossoró, Dr. Carlyle Negreiros. Doutor, inicialmente nós gostaríamos de agradecer sua presença para vir falar um pouco, esclarecer o que pode e o que não pode ser realizado. A gente sabe que muita gente tem dúvida, principalmente nessa era digital, né, onde rolam muitas fake news através das redes sociais. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Joyce, agradeço o espaço da TV Câmara, principalmente por um momento tão importante como esse, que é a democracia, que se torna cada vez mais importante de 2 em 2 anos, né, durante o período eleitoral. E estamos aqui para esclarecer as dúvidas que forem necessárias para a população. Bom, para a gente começar, vamos falar sobre o período de campanha, né? Esse período onde as campanhas elas são permitidas já iniciou. Mas até quando os candidatos eles podem realizar esses atos de campanha? Até o dia da eleição ou não? Pronto. Se me permite, eu vou passar um pouquinho antes até mesmo da campanha, que é importante esclarecer para a população, que agora eu digo que nós temos 2 momentos importantes na disputa eleitoral. Qual seria? O primeiro ponto é esse momento de pré-campanha que tem agora, que a Justiça Eleitoral ele abrangiu muito o momento de pré-campanha para os pré-candidatos, agora candidatos, né? Eles poderem manifestar as suas intenções do que pretendem na futura candidatura. Isso já iniciou já desde o início do ano, essas pré-campanhas. Essas campanhas, a pré-campanha ela iniciou desde o início do ano e as eleições, para que a maioria da população, ela sempre pega como se fosse o início agora nos 45 dias antes do pleito, mas ela já iniciou para a Justiça Eleitoral e para os candidatos, para os partidos políticos, desde o início do ano. Desde janeiro já iniciaram algumas restrições, principalmente para os gestores públicos. Os candidatos que estão na gestão, como vereadores, prefeitos, deputados, governadores, eles já tiveram muitas restrições no início do ano, não é? E aí, como por exemplo, a questão de doações. Os gestores públicos eles ficam impedidos de fazer doações para fundações filantrópicas, para a população em si. Qualquer tipo de benefício ele não pode trazer durante o ano da eleição. Então, desde janeiro já tem essas proibições. E então, a partir dessa pré-campanha, inicia-se o período do candidato se manifestar, se expor suas ideias, expor o que pretende. O único impedimento que a Justiça Eleitoral trouxe agora foi a questão, nesse momento de pré-campanha, foi a questão de não pedir o voto explícito, né? Não ter o pedido de voto, pedido explícito de voto, de apoio, são essas questões. Ela abrangiu demais. Então é como se fosse uma campanha, já uma pré-campanha com uma campanha já para chegar na efetivação mesmo da propaganda eleitoral em si. Que é aí que deu início agora, dia 16 de agosto. Iniciamos com a campanha eleitoral e aí abriu-se o leque para as propagandas eleitorais, né? Desde dia 16, o candidato já estivesse devidamente registrado junto à Justiça Eleitoral, tivesse conta bancária aberta, né? Ele já poderia fazer movimentações, então poderia já fazer a sua distribuição de santinhos, as suas caminhadas, carreatas, passeatas. A partir do dia 16, eles estão permitidos a fazer toda essa parte da propaganda e pedir voto, né? Que antes, na pré-campanha não pode, então eles a partir do dia 16, muitos já iniciaram exatamente após a meia-noite, então nós já acordamos pela manhã nas redes sociais já de alguns candidatos, com eles fazendo a propaganda eleitoral em suas redes sociais. E esses atos de campanha, eles têm um limite ou eles podem ser realizados até o dia da votação? Pronto. Quanto à questão dos carros de som, né? É permitido os carros de som, só que não como era antes. Antes existia aquelas baratinhas, que eram os carros comuns, com os alto-falantes em cima, com a caixa de som em cima, que passava durante os bairros, durante as 8 até as 10 horas da noite, sem nenhum tipo de evento oficial. Isso foi proibido, né? Então, os carros de som agora, eles só são liberados, são permitidos em eventos, que são caminhadas, passeatas, motocadas que inventam.
e no comício em si. Então, eles são permitidos lá, a legislação eleitoral, ela autoriza a permissão desse uso dos carros de som das 8 às 10, porém, ele só é liberado se tiver algum evento do candidato, caminhadas, carreatas, passeatas e comícios. Doutor Carlos, isso é muito interessante, porque eu lembro, né, que, principalmente quando eu era criança, que aqueles barulhos, aquelas musiquinhas, para crianças não é interessante, né? Então, eu lembro muito que passavam aqueles carros de som com as músicas e os números, né? E me incomodava bastante. Então, isso não pode mais ocorrer. Isso não pode mais ocorrer. Se tiver som, tem que ter o evento do candidato. Exatamente, tem que ter o evento do candidato, inclusive, não é obrigatório, mas a Justiça Eleitoral sempre estipula que o candidato deve passar sua agenda de eventos para a zona eleitoral, para que ela tome ciência de onde vai ocorrer o evento. Principalmente por quê? Porque como existem muitos candidatos, a Justiça Eleitoral quer impedir, evitar que tenha o conflito de encontros com as campanhas. Então, a gente sempre tem que comunicar 24 horas antes, tanto a polícia, se for um evento de carreata ou passeata, quanto também a Justiça Eleitoral a respeito disso. Os carros de som não são mais permitidos, e eu sempre dizia até para os meus clientes que eu acho que tira voto, não coloca voto do jeito que era feito, toda hora, todo momento, o carro passando nas ruas, incomodando o pessoal dentro de casa. Então, foi acertada essa decisão da Justiça Eleitoral, e então eles passaram apenas a funcionar apenas em eventos de carreatas, passeatas, motocadas, comícios e etc. E aí, esse período de som, de distribuição, de panfleto, de material publicitário em si, eles são permitidos até às 10 horas do dia anterior, do dia 2, que é o dia do dia da eleição em si mesmo. No primeiro turno de votação. O primeiro turno de votação é dia 2 de outubro, então eles são permitidos até um dia anterior. O comício, ele fica impedido um pouquinho mais. O comício, para poder distinguir, diferenciar da carreata, passeata e esses outros eventos, o comício é quando tem o palanque e estão os candidatos lá discursando. Então, o comício para a Justiça Eleitoral é quando há um discurso no palco dos candidatos. Então, esse discurso, ele é permitido só até as 48 horas anteriores ao dia da eleição. E ele tem uma estimativa, os comícios ele podem ser até meia-noite, até lá, só que às 48 horas antes, a Justiça ainda deu mais 2 horas. Então, o comício, o último comício, ele pode ser realizado até às 2 horas da manhã dos 2 dias, vamos dizer assim, anteriores ao pleito. Já a questão de som, distribuição de panfleto e divulgações nas redes sociais, eles vão até o dia anterior. Às 10 horas do dia anterior, eles ainda podem usar o carro de som em carreatas e passeatas. Tanto é que muitos utilizam a grande carreata para o dia anterior da campanha. Doutor Carlali, e você falou nos panfletos, aqueles santinhos, os famosos santinhos, né, que tem a imagem do candidato e o seu número. A gente sempre vê, no dia das eleições, muitos santinhos espalhados no chão. Mas isso é permitido? Não, em hipótese nenhuma é permitido. O que acontece agora é a Justiça Eleitoral, ao verificar isso, ela notifica o candidato que consta naqueles santinhos para tomarem as medidas para recolher. É muito difícil recolher. Então, o que a Justiça sempre prega nessas questões de irregularidades de campanha quando não parte do candidato? Porque, por muitas vezes, não parte do candidato. Alguém que acha que pode fazer aquilo, jogar aquele santinho em frente aos colégios e tudo, sem o candidato ter ciência. Então, o que a Justiça vê nesse caso? Notifica o candidato, ele vai ter ciência daquilo que ocorreu, e aí o candidato vai ter que tomar as providências para a retirada daquela publicidade, daquela propaganda irregular, que essa distribuição, jogar esses santinhos lá, é uma irregularidade eleitoral. E então o candidato vai ter que tomar as medidas necessárias para fazer a retirada, fazer a limpeza daquele local. Caso ele não consiga, como ele foi, apesar de não ter sido ele foi notificado pela Justiça e está ciente da irregularidade, se ele não cumprir, ele vai receber uma multa de 5 mil a 30 mil reais por aquela irregularidade cometida. Doutor Carlali, e
Estamos aqui na véspera do primeiro turno, dia 2 de outubro. Estamos acabando, né, aquele período limite para as campanhas, mas supondo que a gente precise ter um segundo turno. As campanhas, esse período de campanha volta ou os candidatos ficam ainda impedidos de realizarem atos de campanha até o segundo turno? Pronto. A partir do dia da eleição, que estão impedidos de qualquer manifestação, a não ser a manifestação livre e individual do eleitor. Então, você, eleitor, você pode ir com a camisa que esteja do seu candidato, com uma bandeira, você pode ir com as cores do seu partido político, que não há nenhum impedimento, porque é uma livre manifestação sua. O que não pode ocorrer, que a maioria das vezes ocorre, Joyce, até às vezes sem a intenção, é que começa a juntar um grupo de pessoas acumulando na frente dos colégios eleitorais. Então, isso é que não é permitido a aglomeração de pessoas de um candidato frente aos colégios eleitorais. Nesse caso, a maioria das vezes, sempre tem o policiamento do local que vai mandar dispersar essa população, não é? Se essas pessoas que estão lá, elas continuarem insistindo em se manter ali, como nós sabemos, elas são detidas e só são liberadas após o fim da eleição, após as 17 horas. Então, o que ocorre? A partir do momento do pleito, após computados os resultados, ficam suspenso o período eleitoral, o período de propaganda eleitoral, 24 horas após o pleito. Então, havendo o segundo turno, só vai poder começar a iniciar a propaganda do segundo turno, a publicidade, após as 17 horas da segunda-feira, que são 24 horas após o pleito do primeiro turno. Doutor Carlyle, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, porque nós temos outros assuntos, inclusive possíveis impedimentos do eleitor na sua manifestação de voto. Vamos ver se tem ou se não tem, fique atento aí para saber o que você pode ou não fazer, principalmente nas redes sociais. A gente volta daqui a pouco. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Aqui com o Dr. Carlyle Negreiros, conversando sobre as eleições 2022, sobre o período de campanhas, o que é e o que não é permitido ser realizado
pelos eleitores e também pelos candidatos. E a gente já conversava no bloco anterior, né, um pouco sobre essa questão dos santinhos, das caixas de som, até quando é permitido realizar esses atos de campanha. Mas agora, nesse bloco, eu queria abordar um pouco sobre as redes sociais, né? A gente sabe que, inevitavelmente, é uma poderosa arma de campanha. Os candidatos, eles podem fazer a sua campanha normalmente nas suas redes sociais ou tem alguma restrição? Sim, Joyce, eles podem, é permitido fazer. E eu acredito que hoje a ferramenta principal para qualquer candidato são as redes sociais, né? Eu acredito até que cada vez mais essa questão de papel, de bandeira e tudo, vai continuar havendo uma restrição, vai ficar, eu acredito que futuramente esse papel, essa propaganda vai ficar só mesmo pelo eleitor, pela livre manifestação do eleitor, e as redes sociais é o principal meio de publicidade do candidato, e isso vem demonstrando pelas liberações que o TSE vem fazendo, né? Que agora o candidato ele pode sim fazer até aqueles patrocinados, né? Aquelas propagandas que chegam nas nossas, quando a gente vai passando de um para outro conhecido, aparece aquela propaganda. Então até isso foi permitido. Ele pode usar suas redes sociais, o candidato pode usar suas redes sociais, o partido, de maneira livre, desde que, no momento do registro da candidatura dele, ele tenha comunicado à Justiça Eleitoral quais as redes sociais que estaria utilizando, juntamente com o próprio link, a fonte de onde vai, para a Justiça Eleitoral ficar sempre fiscalizando aquela propaganda, aquela publicidade que ele está fazendo, não é? Outro ponto importante é com relação a propaganda paga, que é essa publicidade paga do patrocinado, né? Ela tem que constar o CNPJ, assim como nos impressos tem que constar o CNPJ e a tiragem, e o CNPJ de quem fabricou aqueles impressos, né? Já nas redes sociais tem que constar o CNPJ do candidato e a descrição propaganda eleitoral. Então, para ele nas redes sociais dele não é tão obrigatório, mas se ele for pegar uma daquelas publicações dele e resolver fazer um patrocinado, tem que constar o CNPJ dele na imagem junto com o nome propaganda eleitoral. Isso porque o TSE ele se reuniu com essas redes sociais, Facebook, Instagram, com essas principais plataformas, e quando o sistema verificar essas informações, aparece já para o eleitor ali propaganda eleitoral, como a gente vê na questão das vacinas, aparece aquela mesma situação da vacina que a pessoa... Aquele alerta embaixo. Aquele alerta. Então, por isso que é interessante toda a propaganda eleitoral, ele tem que constar o CNPJ dele e o nome propaganda eleitoral, que aí fazem uma criptografia daquilo ali para sair aquela situação para o cliente ter ciência, para o eleitor ter ciência de que aquilo se trata de uma propaganda eleitoral regular, não é? Então, abrangiu-se isso, porém não se abrangiu para o fato de ataques pessoais a candidatos, né? É impedido. O TSE, dentro dessa reunião com as redes sociais também, vai aplicar muito a questão das fake news, né? As propagandas falsas, as distribuições nos WhatsApp de propagandas falsas que aconteceu na eleição anterior, então eles estão batendo muito frente com isso, para tentar combater junto a pessoa que está distribuindo aquela propaganda falsa, quanto para o candidato que está sendo beneficiado por aquela propaganda falsa. Outro ponto importante é a questão daquela distribuição de massa nos WhatsApp que a gente recebe de políticos. As mensagens encaminhadas por WhatsApp. Essas mensagens elas são proibidas, se não antes perguntar ao eleitor se ele tem interesse de receber aquela propaganda. Antes faziam disparos em massas do WhatsApp, e aí o TSE agora impediu para que você possa receber, o eleitor, a população possa receber aquelas imagens, eles têm que ser cientificados que vai receber. E caso ele não queira mais receber, ele deve comunicar que não quer mais receber essa publicidade daquele candidato e elas devem cessar. Então, por exemplo, tem muitas empresas que às vezes
nos ligam para oferecer algum produto, ou então, de repente, chega uma mensagem no nosso WhatsApp de uma empresa oferecendo alguma coisa. Se eu fosse fazer uma comparação, o candidato ele não pode, então, enviar uma mensagem para o potencial eleitor, caso esse potencial eleitor não tenha permitido, é isso? Isso, exatamente. Se o eleitor receber qualquer disparo de mensagem que você não conheça, que seja de uma pessoa que não esteja no seu, seja um número desconhecido, não esteja na sua agenda, então o eleitor deve dizer que não tem interesse em receber essas mensagens e elas devem cessar. O candidato ou qualquer pessoa da organização daquela campanha, ela deve antes, mesmo que seja um número desconhecido, ela deve entrar em contato através do WhatsApp mesmo, perguntar se o eleitor tem interesse em receber essas mensagens desse candidato. E se sim, aí sim é que ele pode ficar fazendo disparos. E a qualquer momento o eleitor pode também solicitar que não tenho mais interesse em receber e esses disparos eles devem cessar. Doutor Carlalho, falando então agora um pouco sobre os eleitores. Eu, como cidadã, como eleitora, nas minhas redes sociais, eu posso fazer as propagandas, divulgar as campanhas do meu candidato? Sim, com certeza. Qualquer eleitor pode se manifestar nas redes sociais, fazer a propaganda do seu candidato. O único ponto principal disso aí, que é uma demonstração que está ocorrendo muito, é a questão dos artistas, dos influencers, todos eles são eleitores, assim como nós. Então, todos eles estão tendo uma manifestação maior, incomoda porque muitos têm muitos seguidores, então incomoda muito aos candidatos. Mas é uma livre manifestação dele, enquanto eleitor. Então, a livre manifestação, ela é permitida. Então, nós podemos apoiar quem quiser nas nossas redes sociais, e também só se atentar, não é uma irregularidade dele, pois não somos candidatos, mas também se atentar de quando for distribuir essas mensagens para grupos, para algumas pessoas, saber se realmente ela tem interesse em receber essas mensagens dos nossos candidatos. Não é uma ilegalidade que o TCE vá penalizar o eleitor, porém é uma questão de entendimento do TSE. Se você vai transmitir uma mensagem de apoio ao seu candidato, é interessante de que os outros eleitores eles tenham interesse em recebê-las, né? De igual forma, né, que o candidato ele não pode encaminhar mais essas mensagens de forma indiscriminada, o eleitor também tem que tomar cuidado ao fazer esse repasse de mensagens. Com certeza, com certeza. Doutor Carlalho, e, por exemplo, o senhor já falou que no dia da campanha, no dia da eleição, aliás, o eleitor ele pode ir com a sua vestimenta, né, do seu candidato, da pessoa em que ele escolheu para votar, inclusive com bandeiras. Mas tem alguma coisa que o eleitor não possa fazer no dia da votação, nessa manifestação do seu voto? Pronto, no dia da votação o eleitor ele não pode estar lá na sessão pedindo votos para o seu candidato. Isso é proibido, é boca de urna. Ele pode ir, ele tem que ir à sua livre manifestação individual e silenciosa, que a Justiça Eleitoral estabelece. Então você pode ir com seu botão, pode ir com seu santinho, com sua colinha para a sessão, para a urna de votação, porém você não pode estar lá pedindo o seu voto. Como eu disse, também não pode estar se aglomerando com outras pessoas que estejam apoiando o seu mesmo candidato ou com suas mesmas cores. Também não é permitido. É a sua livre manifestação individual e silenciosa. Você vai lá demonstrar com quem você está, com seu apoio, votar. E interessante também, muitos, é proibido, é ilegal, é irregular, pode ser multado o eleitor que vai até a urna e bate uma foto com o celular do seu voto. Isso é irregular, é ilegal e cabe multa. Então tem que se atentar para isso. Não é permitido sequer levar qualquer celular, material eletrônico para a urna de votação. Então, os que se aventurem em levar, que evitem tirar as fotos dos seus votos e principalmente declará-los nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, porque é irregular e pode ser penalizado por isso junto à Justiça Eleitoral.
Pois é, apesar de não ser uma novidade dessas eleições, né, as pessoas provavelmente já eram para ter conhecimento disso, ou às vezes têm, mas não respeitam, sempre a gente encontra uma outra denúncia de fotos retiradas dentro da câmara de votação, né? Então tem que ter muito cuidado realmente, porque o eleitor, ele pode ser também multado, né, pelo seu CPF, é isso? Exatamente. Eles sendo identificados, principalmente, tem que ter muito cuidado, porque hoje nós temos um aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o Pardal, né? Então, qualquer eleitor, ele pode pegar essa imagem que foi divulgada em algum grupo, chegar lá no Pardal, identificar quem foi que distribuiu essa imagem no grupo, com um print, e aí a Justiça Eleitoral ela já vai identificar quem foi o eleitor e tomar as medidas. Inclusive, esse Pardal ele serve para qualquer irregularidade que o eleitor verifique, quanto distribuição de material, a metragem dos materiais, que ela tem uma metragem, muitos costumam colocar o apoio, demonstrar seu apoio até nas fachadas das casas, então elas devem estabelecer um limite também, que é de 0,5 metro quadrado. E não podem ser pintadas, são adesivadas, né? Então isso, qualquer eleitor que identificar esses tipos de irregularidades, eles podem baixar esse aplicativo Pardal, que é gratuito. Que é gratuito, não cobra nada, a Justiça Eleitoral, e também ele é bem simplificado, qualquer cidadão ele vai conseguir manuseá-lo, e lá você pode apontar qualquer irregularidade que a Justiça Eleitoral abrirá um procedimento para investigar, e se realmente tiver ocorrido, vai penalizar tanto a pessoa que fez, quanto o candidato depois de ser notificado e não tomar as providências legais. O que é comum mais nos interiores hoje, de menores potencial. Aquelas pinturas nas paredes, nas fachadas, com apoio do candidato. Não, mas o muro é meu, eu estou apoiando meu candidato e eu quero. Não pode, é irregular. Se alguém denunciar esse eleitor no Pardal, até o próprio candidato vai ser notificado e ele vai ter que dar fim naquela pintura, né? Então, esses vários pontos, hoje em dia, com a tecnologia, então a gente tem que ter muito cuidado, porque com o Pardal, qualquer eleitor, ele se torna fiscalizador da lei. É uma chamada, né, da Justiça Eleitoral para o cidadão ajudá-lo a fiscalizar, exatamente, né? Exatamente. Bom, doutor Carlyle, nós teríamos ainda outros questionamentos a fazer, inclusive tratar um pouco sobre essa questão dos adesivos nos carros, sobre, né, essas faixas que as pessoas gostam de colocar nas casas, mas infelizmente vai ficar para outra oportunidade, porque o nosso terceiro bloco está acabando. Nós gostaríamos de agradecer sua presença super esclarecedora para informar aos eleitores que estão nos assistindo sobre os atos de campanha dessas eleições. Eu que agradeço o convite da TV Câmara e, como de tudo que a gente informou aqui, espero que tenha esclarecido bem a população, que não só os candidatos, eles têm que tomar, têm que se preservar junto à Justiça Eleitoral, como nós próprios eleitores, né? E nós que somos, como eu falei da questão do Pardal, nós eleitores, nós somos os fiscalizadores também dessa campanha eleitoral e somos o principal elo dessa campanha eleitoral, nós somos... E se preservar como eleitor e preservar o seu candidato também, Exatamente. Já que pode responsabilizá-lo também, né? Exatamente. Então, ficar atento como fiscalizador, o voto, somos nós quem decidimos os futuros candidatos que serão eleitos e que representarão uma população, né? Então, utilizem das ferramentas da Justiça Eleitoral, se informem. Hoje, as redes sociais não está só para a gente publicar os nossos interesses, mas sim também para se informar muito, serve muito para informar. Então, a Justiça Eleitoral, o próprio site da Justiça Eleitoral, a rede social da Justiça Eleitoral, ela é bem dinâmica, e ela é bem simples da população ter acesso àquela informação. Então, é muito importante que nós nos informemos cada vez mais para que podemos fortalecer nossa democracia e termos uma eleição, como sempre é esperado pela Justiça Eleitoral, uma eleição limpa, uma eleição dinâmica,
e uma eleição transparente, né? E sem que tenha um desequilíbrio entre os seus concorrentes, que é o mais importante. É isso. Muito obrigada, doutor Carlalho. Eu agradeço. Deixamos as portas abertas para que você possa retornar. E nós vamos finalizando esse terceiro bloco, mas a gente volta daqui a pouquinho com o doutor Erval Sampaio e o doutor Pietro Medeiros em seus respectivos quadros. Não sai daí que a gente volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo um mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Estamos de volta com o último bloco do Cidadania e nós já vamos direto para o nosso quadro Em Pauta com o Dr. Erval Sampaio, que sempre chega para informar você e deixar a opinião dele sobre os mais diversos assuntos. Dr. Erval, agora é com você. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania, que alegria e satisfação, em especial o quadro Em Pauta. Saudade de todos vocês, estamos aqui, né, para tratar de mais um tema interessante, né? Não tem como fugir nessa semana, né, da posse de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, uma posse bastante prestigiada. Fazia tempo que não se via dentro da estrutura do judiciário uma posse com a presença, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral, porque a posse foi naquele tribunal, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, de 10 ministros aposentados, né? Chama ex-ministros, mas são ministros aposentados, com a presença do presidente da República. E nós sabemos, né, que a presença dele ante, eu diria, as declarações, aquele, não vou dizer incidente, mas aquela situação pitoresca, com todo o respeito que eu tenho à Sua Excelência, de fazer aquela reunião com os embaixadores, e a presença do seu opositor para as eleições de 2022, né, os dois candidatos que estão na frente, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estava lá, ele presente. Aí, o que a gente destaca dessa posse, não é o discurso duro. O discurso, eu diria, a gente usa essa expressão porque todos nós sabemos, né, as críticas que eu não me canso de me referir. Eu acho que o presidente, ele pode até ter o direito, e ele tem, tá? Como cidadão ele tem. Eu falei justamente dessa forma até para, vamos dizer, se entender melhor o que eu quero dizer. Ele tem o direito, tá? Isso é indiscutível. O problema talvez, e aí me permita pelo menos
o que eu já venho dizer há algum tempo é a forma, né? A forma com que ele faz, não são críticas, mas a abordagem que ele trata, inclusive muitas vezes, né, omitindo fatos, né, porque nós sabemos que tanto o sistema quanto as urnas indiscutivelmente passam por auditorias. É um processo muito transparente. Então, o ministro Alexandre Moraes foi bastante categórico, né? Não fez nenhuma referência ao presidente Bolsonaro, por óbvio, né? Mas fortaleceu o sistema eleitoral, fortaleceu as urnas eletrônicas, todo o avanço de 1996 para cá, tudo os aperfeiçoamentos necessários e feitos, né? E a atitude com firmeza trazida pelo presidente Alexandre Moraes trouxe uma situação no mínimo constrangedora, porque ele foi aplaudido de pé por todos os presentes. Evidentemente nós sabíamos, né? A gente vê claramente pelas imagens que o presidente, assim, ele ficou no mínimo assim, eu diria, não vou dizer constrangido, mas ele ficou ali, porque todo mundo sabe que foi ele, né, que fez as críticas, e depois ele disse, não, as críticas que eu faço é para o aperfeiçoamento, amadurecimento, que eu reputo mais do que importante, mas nós sabemos que ele não assumiu esse tom, né? Ele assumiu um tom realmente de combate às urnas eletrônicas, de combate ao sistema, inclusive apontando fraudes que não existem, com todo respeito. Então a forma, evidentemente, pelo qual nós chegamos até essa posse e o discurso, vamos dizer, de fortalecimento cada vez mais da justiça eleitoral, da democracia, colocou o presidente da República numa situação, no mínimo, assim, inusitada. Mas, repito, ele tem todo o direito de fazer as críticas, de cobrar o aperfeiçoamento, mas nada do que ele disse, com todo o respeito que tem com relação a fraudes, em momento nenhum existiu, nada foi comprovado, os hackers, inclusive, chamados aí, contratados, as auditorias feitas, nada foi, eu diria, comprovado. Então, fica no vazio, não tem consistência, com todo o respeito que ele falou, e fica aí a posse do presidente Alexandre Moraes como um marco importante, até para esse segmento, eu diria, do próprio processo eletrônico, do sistema da justiça eleitoral, principalmente as urnas eletrônicas que serão usadas agora nas eleições de 2022. Valeu, pessoal! Obrigada, Dr. Erval Sampaio, por mais uma informação, mais uma atualização para quem nos assiste. E agora nós vamos para o quadro O Povo Quer Saber, com o Dr. Pietro Medeiros, sempre falando sobre um tema de expectativa dos nossos telespectadores, que sempre vão lá no Instagram dele deixar suas sugestões e perguntas. Dr. Pietro, agora é com você no quadro O Povo Quer Saber. Minha dúvida é com relação a Olá, você que nos assiste, este é o quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara Mossoró, programa Cidadania, trazendo informação simples, objetiva, que você necessita saber para o seu dia a dia. Hoje iremos falar sobre medicação de alto custo. Será que o SUS é obrigado a fornecer medicação de alto custo? Será que os planos de saúde são obrigados a fornecer? Então, este é o tema central de hoje. Primeira coisa que você tem que saber: caso você necessite de uma medicação de alto custo, você tem que conversar com seu médico para saber se essa medicação está inserida, na lista do SUS. Então, se ela estiver inserida na listagem do SUS, dos medicamentos que são permitidos, então ok, você não tem problema, o SUS irá fornecer. O nosso artigo 23 da Constituição Federal diz que a União, os estados, o DF e os municípios são responsáveis pela saúde de toda a população. Então, caso esse medicamento não esteja listado
lá na lista do SUS, você tem que verificar com o seu médico o seguinte: doutor, eu preciso de um relatório clínico para que eu apresente em uma farmácia de alto custo. Daí o médico irá colocar lá no seu relatório clínico o porquê dessa medicação. Você irá apresentar este relatório clínico numa farmácia, na sua cidade, toda cidade tem, na farmácia de alto custo. Caso essa farmácia venha a negar o fornecimento desta medicação, e aí você vai ter que tomar medidas mais enérgicas, você vai ter que acessar o nosso Poder Judiciário. Para acessar o nosso Poder Judiciário e ter êxito no seu pedido, você tem que ter a noção de que, para conseguir a medicação de alto custo, você tem que ter 3 requisitos que são cumulativos. São 3 requisitos cumulativos, ou seja, se um deles não for atendido, você não vai receber, através de uma decisão judicial, a sua medicação de alto custo. Então, primeira coisa, pedir o relatório ao médico, relatório clínico, e a farmácia verificar se tem a medicação e se a farmácia fornece. Caso não forneça, você vai ter que acessar o Poder Judiciário. O primeiro requisito é que este medicamento tenha registro na Anvisa. Então, o primeiro requisito indispensável é que este medicamento tenha registro na Anvisa. Se este medicamento não tem registro aqui no Brasil, vai ser muito difícil você conseguir que um juiz dê uma liminar, defira um processo para você, certo? O segundo requisito, primeiro, registro na Anvisa. O segundo requisito é que o juiz ele vai verificar se você pode ou não pagar pelo tratamento que você está buscando. Se o juiz verificar que você pode pagar pelo tratamento que você está buscando, ele não vai deferir o seu pedido, ele não vai conceder a sua medicação. O terceiro requisito, muito importante, é que no relatório clínico do médico, ele tem que colocar de forma clara, específica e objetiva se existe no mercado outro medicamento similar que venha a fazer no seu organismo o mesmo efeito do que este de alto custo. Se existir no mercado outro medicamento com a mesma capacidade de fazer efeito no seu organismo, então vai ter que substituir. Então não condiz a realidade do Estado ter que arcar com esse valor para sua medicação. Então são 3 requisitos cumulativos, revisando aqui. Registro na Anvisa, o juiz vai verificar se você tem condições de pagar pelo tratamento. No relatório clínico do médico, tem que verificar se no mercado existe outro medicamento com preço mais acessível ou até já disponibilizado pelo SUS que venha a fazer o mesmo efeito no seu organismo que este medicamento de alto custo faria. Então, atendendo esses 3 requisitos, você tem tudo para alcançar o seu objetivo, que é a medicação de alto custo pelo SUS. Com relação aos planos de saúde, já vou falar para vocês que sim, eles têm que custear também. Então, se você paga o seu plano de saúde e está precisando de uma medicação de alto custo, o plano de saúde também é obrigado a pagar, desde que este medicamento também tenha registro sanitário na Anvisa e desde que o seu médico especifique lá no relatório clínico a necessidade deste medicamento para o seu tratamento. Então, este foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais um tema relevante, desta vez relacionado a medicamentos de alto custo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Minha dúvida é com relação a descartar. Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, por mais uma participação aqui no Cidadania. Nós vamos finalizando, nos despedindo, mas pedindo a você que fique aqui nos acompanhando na TV Câmara, tem muito mais programação para você se atualizar, se informar, principalmente sobre o nosso Legislativo e sobre as notícias da cidade. Lembrando também que esse programa e as outras edições são reprisadas durante toda a programação. E eu espero você na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, em mais um programa inédito do Cidadania. Até mais!